Boa tarde, meus amores. Vamos começar a nossa aula de história de hoje. Vamos continuar aprendendo um pouquinho sobre a cultura. Semana passada, nós aprendemos, né, que cultura é a forma de viver de um povo, de um determinado povo, que não existe cultura melhor nem pior, né? Existem culturas diferentes. Nós aprendemos que quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles estranharam a cultura dos índios, né? Eles vestiam roupas diferentes, eles falavam uma língua diferente e era algo tão diferente, a cultura era tão diferente que um escrivão, né, chamado Pero Vaz de Caminha, escreveu uma carta falando desses povos que viviam aqui e mandou para o rei de Portugal falando como eram esses povos, né? E junto com essa carta ele mandou um índio para que o rei de Portugal visse que cultura diferente que era. Depois de Pero Vaz de Caminha, os jesuítas, que eram padres, que chegaram aqui no Brasil para falar sobre o catolicismo, sobre a Igreja Católica, ensinando quem era Jesus, quem é Deus e tudo mais para os índios. Continuaram a escrever como era um pouquinho da cultura deles. Os jesuítas, que eram os padres, eles aprenderam tanto com os índios que eles aprenderam muitas coisas em relação à medicina. Ervas medicinais que os índios usavam na mata os jesuítas não sabiam que tal plantinha servia para dor de barriga, que tal plantinha servia para dor de cabeça. Eles não sabiam disso. Então, os jesuítas ensinaram para os índios uma nova cultura, né, uma nova religião, e os índios ensinaram para os jesuítas muita coisa sobre a mata que tinha aqui, né? Como se virar com isso, como eles usavam as plantas como remédio e tudo mais. E hoje, meus amores, isso foi uma revisãozinha da aula passada. E hoje nós vamos estudar sobre a herança indígena. Gente, esses povos, eles foram tão importantes para a formação do Brasil que hoje nós carregamos muitas coisas que vieram dos índios e às vezes nós não sabemos. Nós comemos comida de origem indígena, nós falamos palavras que é do Tupi-Guarani, que era uma das línguas dos indígenas, e nós não sabemos disso. Nós pensamos que tudo isso é português. E não é. Na verdade, o português é uma mistura de palavras. Ele tem palavras de origem indígenas, palavras de origem africanas, que nós vamos conhecer quando a gente for estudar os africanos, os negros que vieram da África. Eles também trouxeram comida, trouxeram palavras, trouxeram danças, religiões aqui para o Brasil e se misturou tudo. Mas nós estamos falando. Oi? Mas a herança não é quando uma pessoa morre, o dinheiro vai para alguma pessoa? No português também, meus amores, a palavra herança tem a ver com o que deixou para os próximos. Pode ser dinheiro, pode ser uma cultura, pode ser uma religião, uma forma diferente de viver. Não é só o dinheiro, tá? Abrange várias outras coisas. Porque normalmente nós escutamos sobre herança, nós só escutamos quando se fala dinheiro. Mas não é só em relação ao dinheiro, tá? Vamos lá. Nós herdamos dos indígenas muitos costumes e eles contribuíram para a formação da cultura do povo brasileiro. Então, hoje, o Brasil só é o Brasil porque ele conseguiu misturar, ele conseguiu ter um pouquinho dos costumes dos indígenas, misturado com o costume dos portugueses e misturado com o costume dos negros que vieram da África. Então, aqui, meus amores, se formou um país a partir de todas essas culturas. Então, o que nós conhecemos hoje como Brasil, como português, é uma mistura desses povos. E hoje nós vamos aprender o que a gente acredita que é só português e, na verdade, vieram dos índios, tá? Por exemplo, na alimentação. O que era cultura dos índios e que hoje nós fazemos também, mesmo sem ser índio, né? Nós aprendemos a fazer também. Na alimentação, meus amores, a macaxeira, né? Que lá fora é conhecido como mandioca. A macaxeira era cultivada, era uma comida dos índios, né? Não era comida dos portugueses.
tá? Eles vieram e comeram aqui, aprenderam junto com os índios a cultivar, aprenderam a comer. Então, isso é uma herança indígena aqui do nosso país. Outro alimento que também ele veio dos indígenas, tem a tapioca. A tapioca, porque a tapioca ela é feita de uma farinha da mandioca, né? A mandioca, a macaxeira, ela é feita dessa farinhazinha, aí esquentando. Oi! O que é essas folhinhas? Não, meu amor, aqui deve ser um manjericãozinho, só para enfeitar. Mas a tia só tá mostrando a tapioca. É para ficar bonito o prato. É, para ficar mais chique, tá? Mas a tia tá falando aqui da mandioca. Eita, da mandioca não, da tapioca, que ela é feita dessa farinha de mandioca, tá? Os índios cultivavam a mandioca, os índios ralavam e criavam essa farinha, e daí surgiu a tapioca, surgiu o beiju, né? O beijuzinho, que também é feito da mandioca. Então, na nossa alimentação, tem muitas coisas vieram dos indígenas. Como a tia falou, a macaxeira, né? A mandioca, a tapioca. Nós também temos o amendoim. O amendoim é algo que veio dos índios e hoje nós aprendemos. É uma delícia comer amendoim cozinhado, gente. Eu adoro comprar amendoim cozinhado. Tia, É muito bom. Muito bom. Oi, Laura. eu gosto desse amendoim, ele sem ser frito, sem nada. Eu gosto dele normal. Ele cru, né? Eu não gosto muito, não. Eu prefiro dele cozinhado. Tia, Ô, tia, esse tia, não é o que vem professora. uns negocinhos parecendo um feijãozinho? É, desse jeito mesmo. Eu gosto desse. David. Tem aquele... Tia, E tem eu gosto mais do novo do que do velho. Oi, David. O meu pai compra todo domingo quando ele vai pra feira. Amendoim. Muito bom, amendoim. O Nicolas queria falar também, era? Sim, Pode falar, Nicolas. eu gosto mais do amendoim que você precisa descascar, porque você precisa descascar e tem um negocinho lá dentro, é muito bom. É muito bom, né? Então, gente, o amendoim, ele também é uma comida de origem indígena. E hoje nós comemos, até agora, né? Vocês comiam sem saber, que é de origem indígena, tá? A batata também. Eu sabia que era gostoso. Batata, inhame, também é de origem indígena, tá? Então, essas raízes, que no caso é a macaxeira, batata, inhame, são raízes, né? Estão dentro da terra. Eles tiram da terra pra gente comer, né? Não é como fruto, tipo, não é como manga, que a gente tira do pé de árvore. Não, eles estão enterrados mesmo, são raízes que nós comemos. Essas raízes são a macaxeira, a mandioca e o inhame. Aí, gente, essa batata também é de origem indígena. A partir de hoje, vocês vão comer batata em casa e vão lembrar que quem começou a cultivar, quem começou a comer foram os índios. Os portugueses aprenderam, os negros que vieram aqui também aprenderam a comer isso. E aí foi se misturando as comidas e deu no que deu hoje, tá? Os italianos trouxeram pizza, por isso que a gente conhece a pizza e é uma delícia. Vamos aprender tudo isso. Sabia disso. Tudo isso existe. Olha, a alimentação de um povo, ela se mistura com de outros povos. Então, a nossa alimentação, gente, do Brasil, se misturou com de várias culturas. Se misturou com os indígenas, com os negros, com os italianos, com os portugueses, com várias. Então, hoje nós comemos tanta coisa assim, por conta dessas culturas. E uma coisa bastante interessante, que a tia já estava estudando o próximo assunto, né, para explicar melhor para vocês, não é sobre os índios, é sobre os negros. Antigamente, gente, quando os negros eram os escravos, eles comiam buchada, eles comiam charque, eles comiam sol, essas carnes essas carnes secas que são mais salgadas. Era mais a alimentação dos escravos. Então, Eu gosto de feijoada. Feijoada eles também comiam. Pode falar, Davi Vieira? Professora, tem uma coisa que eu adoro, é buchada com arroz e pirão. Eu gosto também. Pirão é uma delícia. Então, nós vamos aprender
É sobre o que os negros comiam, que eles deixaram aqui de herança pra gente na próxima aula. Mas, gente, é muito legal. Tia, Ok? ô tia, a preferida minha é Ô, gente, se um estiver falando e o outro falar, a tia não escuta nenhum dos dois. depois vai ser ele. Ô tia, o que eu gosto mais é carne de boi, pirão e arroz. Gostoso. Eu gosto de pirão, carne no sal e arroz. Tia, é de um por um, senão a tia não escuta. Agora é o David. Não adianta, trava aqui pra mim, eu não escuto nada. David? Oi, tia. Foi um sábado que o meu tio veio almoçar aqui, meu tio e minhas primas, e ele trouxe buchada com pirão de buchada. Outro alimento também, gente, que é uma herança dos índios, né, pra gente, é o milho e tudo que vem do milho. Tipo canjica, pamonha, deixa eu ver o que é que vem. Cuscuz. Pamonha é muito bom. Cuscuz também é muito bom. Então, o milho, né, ele também é uma herança deixada pelos indígenas. Então, a partir de hoje, quando vocês comerem milho, vocês também vão lembrar que era uma cultura indígena que se espalhou por todo o nosso Brasil, tá? No vocabulário. Quando a tia fala em vocabulário, meus amores, a tia fala em palavras, tá? Em palavras. Então, quer dizer que aqui no nosso português, na nossa língua portuguesa, existem palavras indígenas. E a gente pensa que não é indígena, a gente pensa que é português. É português porque ele englobou tudo, mas é uma palavra de origem tupi. Tupi era a língua dos índios quando os portugueses chegaram aqui. Aí os portugueses chegaram aqui, eles obrigaram os índios a aprender a falar a sua língua, até porque eles não entendiam o que os índios estavam falando. Eles não entendiam, eles tinham medo que os índios se revoltassem, porque eles se comunicavam com a língua que eles não entendiam, então eles obrigaram a todos os índios a aprender a falar a língua deles. Aí surgiu o nosso português, só que aí o nosso português se misturou um pouquinho com o tupi, que era a língua dos indígenas, e se misturou um pouquinho com a língua dos negros, que nós vamos aprender também, que no português existem palavras de origem africana também, palavras de origem inglesa. Olha, é muito legal a nossa língua, gente. Então, hoje nós vamos aprender que as palavras, né, o vocabulário na língua portuguesa também tem palavras indígenas. Deixa eu te mostrar quais são. Por exemplo, abacaxi. Abacaxi é uma palavra indígena e a gente não sabia, pensava que era português. Açaí. Açaí é uma palavra de origem tupi, tá? Eram palavras da língua dos índios. Amendoim, arara, jacarandá, caju, capim, piaba, que é aquele peixinho que eu gosto de comer com cuscuz, uma delícia. Jiboia, urubu, Curitiba, Tatuapé, Guri, Maceió, Paraná, Biboca. Gente, Arapiraca, o nome da nossa cidade, preste atenção, o nome da nossa cidade também é um nome de origem indígena, tá? Arapiraca também é um nome de origem... Tia, eu pensei que você ia falar que Arapiraca é um nome em inglês. Tia, você sabia que Arapiraca tem uma árvore que se chama Arapiraca? Sabia, meu amor. A tia comentou até com vocês sobre isso. Então, gente, existem muitas palavras do nosso português que têm origem lá na língua dos indígenas, tá? Que tem origem lá no tupi. Então, aqui nós trazemos também um pouco dessas palavras, tá? É muito importante saber disso também, para não achar que os índios não tiveram importância na formação do Brasil. E é mentira. Eles tiveram grande importância sim, tá? Para o país que nós temos hoje. Outra coisa que nós vamos aprender, na medicina, os índios ensinaram muita coisa para a gente. Existem muitas plantinhas medicinais que nós usamos, e a tia trouxe aqui um exemplo dela, o boldo. Pode perguntar à mamãe de vocês depois, ô mãe, o que é que eu tomo quando eu tô com uma dorzinha de barriga? A mamãe até pode dar algum remédio, mas normalmente ela vai fazer um chazinho de boldo para passar uma dorzinha ou outra. Só um instante, David. Por quê, gente? As pessoas costumam fazer esse chazinho de boldo para essa má digestão, em relação às dores de barriga.
Porque foi algo ensinado pelos índios. Eles já sabiam que o boldo, ele tinha essa função. Você tomar um chá de boldo iria aliviar dorzinha na barriga, iria aliviar uma má digestão, tá? Então, isso tudo é uma herança deixada pelos índios. Existem várias outras plantas medicinais que eles usam para alguns tipos de doença. Nós vamos fazer um trabalho depois, a tia vai passar um trabalho para vocês pesquisarem outras plantas medicinais. Depois a tia vai falar sobre isso, tá? A tia trouxe aqui o boldo para vocês saberem que era um dos conhecimentos dos indígenas. Imagina o quanto de coisa boa eles não sabem. Eles sabem muita coisa, gente. Eles aprenderam, né, na mata e ensinaram para os jesuítas, para as pessoas, e hoje muita gente consegue não depender só do remédio. Porque vocês sabem que tomar muito remédio de farmácia faz mal também. É bom tomar umas coisinhas naturais, tá? Para facilitar. E na arte também, gente. Eles deixaram uma herança bem legal na arte. Exemplo dessa herança é redes, tá? Eles não dormem em colchões, não dormiam em colchões, né? Eles fazem essas redezinhas aqui, ó. E eu amo rede, gente. Amo rede. Eu não gosto de dormir na rede, porque eu não gosto de ficar balançando. Mas quando eu tô acordada, eu amo estar na rede. Agora, para dormir tem que ser na minha caminha. Eu gosto do meu colchão. Mas, ó, uma herança na arte, né? Vamos prestar atenção, já já a gente fala. Uma herança na arte indígena são as redes, e outro exemplo são esses cestos, né? Esses artesanatos. Então, eles pintam em cerâmica, eles pintam em coisinhas de barro, eles têm uma cultura bem legal. Gente, desliga, por favor, o microfone, senão fica aparecendo barulho aqui. Bem legal, gente, tá? Então, os índios, eles sofreram muito, como vocês já sabem, né? Então, para proteger o direito desse povo, que ainda existe no nosso país, foi criada a Fundação Nacional do Índio. Ela é conhecida como FUNAI. Quando vocês ouvirem falarem esse nome, FUNAI, quer dizer que é uma fundação feita para proteger os direitos dos indígenas, tá? Porque tem muitos proprietários de terra que querem expulsar os índios da mata para desmatar aquele local. E a FUNAI, ela protege esses indígenas, tá? Ela protege o direito que eles têm. Então, é muito importante conhecermos e saber que hoje o nosso país, ele busca proteger tanto essas pessoas que ajudaram na formação do nosso país, tá? E agora, vocês vão abrir o livro de história na página 87. Eita, Ô, tia, eu já tinha botado na página. Aqui, pronto. 87. Ô, tia, Oi. eu já tinha botado na página. Muito bem. Agora vamos adiantar que a gente tem muita tarefa por hoje. A gente conversou um bocado, tá já terminando essa aula e a gente tem que correr. Vamos lá. Primeira questão, por favor, desliguem o microfone. Ô, professora, e eu pensava que era 187, Não, é 80. mas nem tem. Vamos lá. Os indígenas brasileiros são responsáveis por muitos de nossos costumes. Escreva abaixo o que herdamos deles. Letra A, gente, quem lembra? Na alimentação que a gente herdou dele, eu quero só 2. Quem lembra? Macaxeira, tapioca e tapioca. Macaxeira e o quê? Sem ser tapioca, porque tapioca vem da macaxeira. Vamos pensar outro. Vem da mandioca. Cuscuz. Batata doce. Batata doce. Tem o cuscuz, o milho, né? Que a tia mostrou. Vamos colocar macaxeira em milho? Tá bom. Milho, pronto. Tem macaxeira, tipo, quase igual a batata doce. Também é bem parecido. A tia colocou um diferente, né? Que é uma raiz também, os dois. Mas estava certo o que vocês falaram, tá? Batata doce, tapioca, inhame. Isso tudo vem realmente de herança indígena. Letra B, no vocabulário. Palavras, gente. Quem lembra de 2 palavras que a tia falou que vem do tupi? Açaí, arapiraca, Piraca e Maceió. Açaí.
Vamos Nossa, mas eu colocar. comi, eu A gente vai usar depois Arapiraca, a gente vai usar esse nome em outra questão, mas vamos lembrar de outra? Vocês lembram de outra? Açaí. Curitiba. Eita, milho, Tupi. eita. Tupi? Não, gente, tupi é o nome da língua. Ah, tá. Curitiba. Ô, tia. Eu não queria nome de cidade, que a gente foi. Paraná, Paraná, Paraná. Milho. Paraná. Eu não quero. Gente, deixa de gritar no microfone. Eu não quero nome de cidade agora, porque nós vamos usar em outra questão. Açaí, abacaxi. Alguém disse abacaxi, muito bem. Tia, por que você não colocou Arapiraca, não colocou Maceió? Porque nós vamos usar em uma questão ali na frente, para não repetir as mesmas palavras, tá? Ô, tia. Oi. Na primeira questão, a letra A é M, né? É. Letra C. E na arte, o que foi que os índios ensinaram pra gente? Na arte? Aquele negócio que balança. Rede. Rede. Eu não tô lembrando do outro. Que é É bem o nome daquele negócio mesmo? Ô, tia, aquele negócio redondo. É, quem lembra o nome? Eu não lembro, não. Só se lembro Eu que nem eu sei o que vocês estão falando. São os sextos, gente. É, sexto, isso aí. Ô, tia, Oi. é depois do M. É um M também. Um M também. Tá, obrigada. Segundo, nós vamos usar um lápis de cor. Pode pegar só um, tá? Pinte no banquete apenas os alimentos que herdamos da cultura indígena. Tem 4. Vamos Já pintar o sei. quê? O milho, o que mais? Milho, pipoca. Isso aqui é macaxeira, isso é o quê? É, macaxeira. Gente, é pipoca não, é amendoim, tá? Parece muito pipoca. E no meu Aqui pensamento, parece muito pipoca. macaxeira. É E esse pipoca. dobradinho é o quê? Esse dobradinho no prato? Tapioca, isso, tapioca e o amendoim. Gente, no meu tá parecendo amendoim, mas se no de vocês tiver pipoca, pode pintar a pipoca também, não tem problema, tá? Vou pintar de marrom, né? Já que o milho